Donald Trump venceu as eleições para presidente dos Estados Unidos, pelo menos é o que mostram as mais recentes pesquisas, que são consideradas aquelas famosas boca de urna que existem aqui no nosso país. Inclusive, se a gente for considerar o tamanho do choro da militante de esquerda que é travestida de jornalista, Miriam Leitão, de Reinaldo Azevedo, a vitória de Donald Trump pode ser mais avassaladora do que a gente imagina. Uma grande surpresa e um fato inédito acaba de ser revelado. O Brasil será muito ruim se o Trump ganhar. Essa tentativa dos bolsonaristas de fazer do Trump uma espécie de chefe do Brasil, né, isso precisa ser evidenciado com muita clareza, né, o que essa gente quer. Bando de sabujo, lambe-botas. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal, de qualquer idade, de todo o Brasil, estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada a inteligência artificial. Só que para isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentz, que eu uso há vários anos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que tá quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com joguinho ou golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, pra você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Tô te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Observe este gráfico, ele mostra a mais recente pesquisa realizada nos Estados Unidos, agora em meio às eleições norte-americanas. E por que a vitória de Trump é o desfecho mais provável? É que existem três cenários possíveis para as eleições americanas. O primeiro, uma vitória apertada da Dilma americana, no caso Kamala, uma vitória apertada de Trump, ou uma terceira hipótese que é uma vitória expressiva de Trump. Uma vitória expressiva do Trump significaria vencer todos ou quase todos os estados decisivos. Se o padrão de comportamento das pesquisas se mantiver similar ao das últimas eleições, há uma boa chance do terceiro cenário ocorrer, ou seja, de ocorrer uma vitória expressiva do Trump. O motivo é muito simples, vou explicar. É que o Trump está atualmente em uma posição muito melhor nas pesquisas de intenção de voto do que em 2020, quando ele perdeu, e até mesmo em 2016, quando venceu. Historicamente, as pesquisas têm mostrado um viés sistemático à esquerda, e isso pode ter duas possíveis explicações que não se excluem. A primeira, a tentativa de influenciar o processo eleitoral, e a segunda é o fenômeno do chamado voto envergonhado em Trump, devido à forma como a mídia tradicional retrata a direita nos Estados Unidos, muitas vezes rotulando ela de forma negativa. Ontem, um dos principais jornais norte-americanos que trazem dados da eleição dos Estados Unidos, o Daily Wire, publicou uma matéria interessante, na qual repórteres relataram entrevistas com eleitores no estado da Pensilvânia, Wisconsin e Michigan, os estados do Rust Belt, que provavelmente decidirão a eleição nos Estados Unidos. Os jornalistas notaram que muitos eleitores de Trump se recusaram a participar das entrevistas, temendo expor suas intenções de voto. Por outro lado, praticamente nenhum eleitor de Kamala Harris declarou estar votando nela por mérito próprio, mas sim para evitar o retorno do Trump. Outras fontes corroboram essa tese. Um estatístico do Instituto de Pesquisa Atlas Intel, que inclusive existe aqui no Brasil, afirmou que suas pesquisas lá nos Estados Unidos também identificaram um padrão em que democratas do partido de Kamala respondem mais frequentemente às pesquisas do que os republicanos de Trump. O Instituto ajusta seus dados para refletir esse fenômeno, que pode explicar por qual motivo as pesquisas da Atlas Intel tiveram um menor erro nas últimas eleições. Para 2024, eles projetam Trump à frente em todos os estados-chave, ou seja, vitória do Trump. Em 2016, Hillary Clinton aparecia com uma vantagem de 3,2% nas pesquisas de voto popular e terminou com 2,1% de vantagem na votação, perdendo no colégio eleitoral. Quero trazer aqui um outro dado interessante. Em 2020, Joe Biden tinha uma vantagem de 7,2% das pesquisas e venceu oficialmente com uma margem de 4,5%, em uma disputa acirrada no colégio eleitoral. Atualmente, Trump está empatado nas pesquisas de voto popular, uma posição melhor do que em 2016, por exemplo, quando venceu. Estão entendendo agora? Pois é,
Em resumo, se as pesquisas seguirem a mesma tendência de 2016 e 2020, é muito provável que Trump retorne à Casa Branca e ainda em grande estilo, de uma forma avassaladora. Vale lembrar que ainda há outras duas eleições cruciais para o equilíbrio do poder, a da Câmara dos Deputados e do Senado americano. Essa notícia fica ainda melhor, até porque a maioria do Partido Republicano, ou seja, do lado de Donald Trump, a eleição de mais conservadores é altamente provável. Já a Câmara dos Deputados, em relação à sua eleição, nessa divisão entre democratas e republicanos, já é um pouco mais equilibrada. Portanto, eu acho que é por este motivo que Miriam Leitão está chorando demais, até agora. Então, vamos falar de tudo isso, economia, política, mas eu queria contar que é o seguinte, o Nate Silver é um pesquisador americano, é um cientista político que estuda pesquisas, análise de pesquisas. Então, todo mundo olha o que o Nate Silver está fazendo. Ele tem um site famosíssimo, chamado 538, que é 538, que é o número do colégio eleitoral. Ele botou esse nome no site dele. Então, ele fez o seguinte, ele tem um modelo que ele pega as principais pesquisas, porque lá tem pesquisa demais, roda 1000 vezes e vê quanto que dá de um, quanto que dá de outro. A favor de um e a favor de outro. E a penúltima pesquisa tinha dado 54 vezes, né, 540 vezes o Trump, e 46 vezes Kamala, ou seja, Trump na frente. Mas houve uma reviravolta. Agora, a última pesquisa deu Kamala 51 vezes e Trump 49. Ou seja, estamos naquele empate, mas contudo se movendo nos tabuleiros. Os eleitores estão se movendo. Os dois últimos discursos de encerramento de pesquisa tiveram tons diferentes, temperaturas diferentes. Trump bem mais raivoso e Kamala mais alegre, comemorando, cantando. Então isso aí influencia também. Vamos ver, tudo está em aberto. E a Daniela me perguntou sobre Trump, o que seria um governo Trump. Assim, ele se tiver agora um novo mandato, ele estará mais forte. E mais forte porque a Suprema Corte hoje tem uma maioria conservadora porque teve os indicados dele. Ele afrontou a democracia americana publicamente, né? E tem processos contra ele, mas ele que não foram julgados a tempo, mas ele falou em praça pública, mandou os seguidores dele irem para o Capitólio. E eles foram e quebraram e ameaçaram, portanto, a democracia. O que era aquele dia? Era o dia da certificação da vitória de Joe Biden. E ele passou esses 4 anos duvidando do resultado eleitoral. Então, ele é, de fato, um risco para a democracia e chegará agora sabendo que, primeiro, ele escapou impune daquele crime e agora pode ser absolvido, digamos assim, pelas urnas, se for eleito. E então todo o seu projeto fica muito mais perigoso para a democracia e para todas as outras questões importantes, como mudança climática. Ele é um negacionista. Esse é o fato de que Trump chegará mais forte. Mas na economia, ambos têm propostas protecionistas, né? Ou seja, proteger o mercado americano contra o comércio internacional. Isso afeta a economia inteira, mas o Trump tem uma proposta ainda mais protecionista, o que não era a tradição do Partido Republicano. Então, claramente tem uma diferença. Inclusive, os economistas fazem cálculos. Quanto significa o aumento da dívida se for um e se for outro? Ambos têm propostas que são expansionistas do gasto. Mas Trump seria 7 trilhões e a Kamala Harris 4 trilhões. Ou seja, tem diferenças na economia, mas a diferença fundamental tem o nome de democracia. Ô Miriam Leitão, quer um lencinho pra poder enxugar essas lágrimas? Chora não, minha filha, não fica assim. Guarde esta tristeza para um pouco mais tarde, o resultado tá chegando. Olha, é interessante você, Miriam, dizer que Donald Trump, caso eleito, vai trazer riscos à democracia, não somente dos Estados Unidos, mas também no mundo. Mas engraçado, se a gente trazer dados, números aqui, nós vamos verificar que quando Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos de 2016 a 2020, os conflitos internacionais foram diminuídos consideravelmente.
Inclusive, Donald Trump pisou na Coreia do Norte apertando a mão do ditador Kim Jong-un de forma histórica, após décadas sem um presidente dos Estados Unidos pisar por lá, sequer fazer um telefonema. Logo, o que você fala não faz o menor sentido, até porque nós temos a realidade do passado. Logo, o motivo de tanta baboseira que acabamos de escutar aqui é apenas desespero. Você precisa entender de uma vez por todas que é possível sim fazer 400, 500 ou até mais todos os dias trabalhando com a internet diretamente da sua casa. E o melhor, sem vender nada, sem ter que se expor e muito menos participar de qualquer golpe que tá em alta por aí. Como o jogo do tigrinho, do aviãozinho e muito menos vender o curso do curso. É tanta besteira que a gente vê por aí que a gente deixa de acreditar, né? Mas olha, como tudo que eu falo aqui eu provo, eu quero te mostrar o que o Rafael conseguiu fazer nas últimas semanas. Pouco mais de R$2.000. E o que falar da Carla, que conseguiu esse ótimo resultado, uma inscrita daqui do meu canal. Muitas amigas têm me perguntado como que consigo trabalhar menos e ter mais tempo com os meus filhos. Foi muito simples. Simplesmente vim aqui em um vídeo teu, cliquei no link na descrição de assistir o vídeo que explica tudo sobre a inteligência artificial e acabei me matriculando no seu método. Muito organizado, que explica passo a passo e simples. Realmente cumpre o que promete, né? Isso que tá me dando um resultado aqui em casa excelente. Deixa até eu te mostrar aqui nas minhas últimas semanas quanto eu ganhei. Estou muito feliz mesmo. Muito obrigada, Felipe. Beijão. Então, se você quer ser igual ao Rafael ou a Carla, que saíram completamente do zero e mudaram suas vidas financeiras, eu te convido a clicar agora mesmo nesse link que tá logo aqui embaixo na descrição desse vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado também logo aqui abaixo, para você ganhar uma aula gratuita, 7 dias de satisfação garantida ou seu dinheiro de volta e o melhor, suporte comigo, Felipe Lintz, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Agora é pra valer. Ou você aprende uma profissão que tá super em alta no mercado de trabalho a partir de hoje, ou você deixa de confiar em mim. Então não perca tempo, porque as vagas são muito limitadas, senão não consigo dar suporte pra todo mundo. Então por isso eu tô te esperando agora mesmo. Clique agora no link que tá logo aqui embaixo deste vídeo. Bora!